E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio especial do BDS Cast especial de Echo. Esse aqui é um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do banco de séries.com.br. Neste episódio, pessoal, vamos se encontrar com a gente para falar um pouquinho dos acontecimentos dessa primeira temporada de Echo, do Disney Plus. E aí, gente, eu sou o Pedro. E eu sou o Brubs. E hoje, como já foi dito aqui, nós estamos para comentar sobre essa primeira temporada de Echo, que é uma personagem do Disney Plus que pouquíssimas pessoas conhecem. Confesso que inclusive eu quase não a conhecia, não tinha tantas informações. Já tinha visto a personagem em algumas imagens da personagem. A gente conheceu ela, né? Quem assistiu a série do Hawkeye, aquela série horrorosa. A gente foi apresentado a personagem ali. Mas finalmente, quem é Echo? Então, antes da gente prosseguir com esse podcast, eu vou dar uma sintetizada. A gente vai conversar um pouquinho contando essa história dela. E na medida que a gente foi assistindo a série, foi uma coisa que, pelo menos comigo, aconteceu. Não sei se aconteceu com o Bruno, mas foi uma coisa que me deixou instigado a conhecer mais da personagem e ler mais sobre ela. Mas vamos lá, né? Echo foi uma personagem que foi criada em 1999 por David Mack em parceria com Joe Quesada e que foi introduzida ao universo da Marvel através do gibi do Demolidor. Maya Lopes, né, como ela é chamada, é uma personagem, uma heroína surda e nativa americana e que, de acordo com a própria HQ, eles criaram a mitologia de que na sua língua o seu nome significa cavalo que dança. E aí a HQ ela mostra bastante o relacionamento de Maya com o seu pai. E como ela nasceu surda, desde pequena ela foi forçada a decifrar as nuances da expressão, ou seja, ela era extremamente observadora, né? E aí por causa disso, ela é retratada como uma personagem que tem reflexos fotográficos. Consequentemente, isso consegue dizer que ela consegue repetir tudo aquilo que ela visualiza. E aí, desde pequena, ela aprendeu a língua indígena dos sinais. A Maya, pessoal, aprendeu a falar com base na leitura labial, imitando as expressões labiais, faciais e corporais dos outros, mesmo nunca tendo escutado nada. Ela também tem uma grande aptidão para todo tipo de arte. Foi uma forma de se comunicar antes de aprender a falar. Apesar da profunda conexão entre pai e filha, eles viveram juntos por pouco tempo depois, porque ele se envolveu com um capanga do rei do crime e acabou sendo morto pelo próprio. Antes de morrer, com a mão ensanguentada no rosto da filha, clamou para que Wilson Fisk cuidasse de Maya. Maya, de fato, foi adotada por Wilson Fisk, que viu nela um talento e uma oportunidade. Financiou a garota para realizar seus sonhos. Ela viajou o mundo estudando todo tipo de arte. Se tornou uma grande pintora, pianista e até mesmo lutadora. E essas são as suas formas de se comunicar com o mundo. Depois de adulta, o rei do crime manipulou a sua filha para caçar o Demolidor, mentindo que foi o herói que matou seu pai. No MCU, como vimos, a mesma trama foi adaptada para o Gavião Arqueiro na série do Disney Plus. Wilson Fisk falou que o Gavião Arqueiro matou o pai de Echo. Pois é, dito isso, agora você conhece, assim como a gente, um pouco mais sobre a história da personagem. E aí eu queria fazer só o adendo de que a gente criou, né, essa resumão sobre a personagem Echo, vindo de uma thread no Twitter daquele site Jamesons, @site Jamesons, que traz muitas informações sobre a Marvel. Ele traz muita informação mesmo. Se você gosta da Marvel, se você gosta de HQ, pode acompanhar eles lá, que eles trazem muitas informações importantes, né, sobre os personagens. Eles sempre que tem algum lançamento de alguma série, de algum personagem conhecido ou não, eles sempre trazem algo novo. Por exemplo, teve a segunda temporada de Loki e mesmo já sendo um personagem conhecido, ainda assim eles trazem threads, trazem novidades, tá? Então, se você quiser, pode acompanhar ele também lá no Twitter. Porém, antes da gente entrar na série em si, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho as polêmicas envolvendo a série e tudo que aconteceu no MCU, né? Então, acho que a gente vai bater uma bola aqui, eu e o Pedro. A gente vai falar um pouquinho sobre o adiamento da série, muito por causa da greve, né, dos roteiristas e do sindicato. Então eles foram jogando para frente. A Marvel pensou em desistir, então com o Demolidor, a nova série do Demolidor, eles escaparam tudo, começaram de novo. Então eles pensaram até em nem soltar essa série da Echo
teve a decisão de lançar tudo de uma vez. Então a série tá no Hulu lá fora, no Star Plus, no Disney Plus. E ela é uma primeira série mais 18, né, que a gente pode dizer aqui no Brasil. Sim. E a criação desse selo Spotlight, né, que foi específico agora para essa série, que ela vai séries da rua da Marvel, séries que você não precisa obrigatoriamente assistir todo o MCU para entender. Isso. Eu não sei o que o Pedro acha, eu confesso que a criação do selo eu achei interessante. Sim. Porque deu uma distanciada do que a gente precisa assistir o esquema de pirâmide de 50 filmes, 30 séries e tudo mais. Mas eu confesso que eu achei a Marvel canalha. Total. Canalha, porque a série é legal, bicho. Sim, muito boa. Então eu não sei o que você acha dessas polêmicas todas aí. Então, eu acho muito boa. Já pegando o gancho do que você falou, eu acho que a criação do selo Spotlight é muito boa. E eu confesso que mesmo sem saber quais são as produções que vão vir nesse selo, mas ainda assim, se seguirem nesse mesmo padrão de Echo, de ser uma série mais pé no chão e pautada na realidade, mostrando o mundo real de fato, sem a fantasia de super-heróis, né? Aquela alegoria gigantesca, aquelas metáforas, aquele universo colorido e pipipi, popopó. Eu vou ficar muito mais empolgado para assistir as produções de Spotlight do que do próprio MCU no geral. Mas com relação a todas as polêmicas que Echo se envolveu, ela era uma série que já estava prevista para ser lançada o ano passado, inclusive, né? A primeira data que tinha sido divulgada para Echo era do dia 29 de novembro, e que até então foi uma data liberada já com a confirmação de que seriam todos os episódios, porque até, como o Bruno já falou, a Marvel mesmo tinha dito, né, a Marvel não, desculpa, isso não foi confirmado pela Marvel, mas alguns insiders, algumas pessoas que tinham informações internas divulgaram que a Marvel tinha pensado em desistir da série, mesmo ela já estando toda pronta, o que pra mim é uma extrema covardia. Eu acho que isso é extremamente covarde, é extremamente errado. Só que aí, quando eles definiram que ele seria lançado com todos os episódios de uma vez, a primeira data seria no dia 29 de novembro, né? E aí, posteriormente, a Marvel alterou de novo, informou que seria lançada a série em janeiro, mas não tinha dito a data. Até que em novembro do ano passado, a Marvel finalmente divulgou que a data seria no dia 10 de janeiro, ia ser justamente no dia do meu aniversário, só que aí terminou saindo no dia 9 por causa de questão de fuso horário e etc, né? Pra gente sair no dia 9. Eu acho que a série sofre pela covardia da Marvel, porque ela tem tudo pra ser uma ótima série. Ela é uma boa série. Eu acho que a forma como eles criam a narrativa da personagem, muito mais pautada numa realidade do que naquela fantasia, naquele universo fantasioso de super-herói, isso pra mim já me ganha por completo. E aí, essa decisão da Marvel de lançar tudo de uma vez só, eu sinceramente não sei se é benéfico pra série, mas ao mesmo tempo eu gostei de assistir os episódios sequenciais. Eu lembro que eu conversei, na medida que eu tava assistindo, eu fui comentando contigo, e aí rapidamente eu assisti os 5 episódios, porque pra mim são 5 episódios que passam rápido, que são bons, é uma história que me deixa muito por dentro, me coloca pra dentro da história, desculpa. Fora que eu gosto muito de história que envolve indígenas. Não sei se é porque eu tenho descendência indígena, minha bisavó era indígena, e aí eu cresci ouvindo histórias de indígenas. E aí eu tô falando isso, alguém deve estar rindo da minha cara essa hora, porque os indígenas daqui do Brasil são completamente diferentes dos indígenas que foram apresentados na série, mas ainda assim, querendo ou não, é uma cultura completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado na cidade grande, e pra mim, termina me atraindo os olhos ainda mais. Então, eu não sei se essa decisão de lançar tudo de uma vez foi boa ou se foi ruim, é uma decisão que eu realmente não sei como opinar quanto a essa questão. Mas no final das contas, que bom que a Marvel não desistiu da série, né? Que bom que tem tanta gente, e eu espero que essa série consiga chegar a pessoas que têm descendências indígenas, principalmente lá nos Estados Unidos, que é uma comunidade que a gente pouco escuta falar, que aparentemente não tem tantos direitos quanto deveriam ter, mas que essa série chegue e mostre uma representatividade necessária, né? Então, eu concordo com o que você falou. Essa questão de lançamentos só de tudo de uma vez, confesso que eu até gostei.
talvez. Eu acho que é uma das. Eu acho que, tirando o WandaVision, é a primeira série que tem cara de série, sabe? Uhum. É a primeira série que tem o episódio tem um fim, e você até fica, dependendo do episódio, ansioso pelo próximo. Sim. Então, eu acho que. Mas também foi legal maratonar, então não sei se. Eu fico meio na dúvida, assim. Acharia covardia se eles tiverem desistido de lançar, ainda bem que lançaram. Ia pegar muito mal pra eles, assim. Sim. E eu acho que essa recalculando rota do selo ajudou a lançar, sabe? Sim. Porque aí a gente vai ter o Demolidor, eu não sei mais o que eles vão fazer pé no chão, assim, mas por enquanto é o Demolidor, né? Uhum. E então eu acho que foi legal, interessante a gente ver uma coisa diferente. Como você falou, tem a questão indígena, né? É claro que é diferente do Brasil, como você citou, mas assim, eu acho que acaba atraindo porque também está no DNA do brasileiro, né? Sim, Né? completamente. Porque a gente é fundado, a gente era indígena, todo mundo aqui, até Exato. invadirem o nosso país. E então é meio que atrai, né? Eu queria só fazer um destaque que 90% dos atores de Reservation Dogs lá estão nessa série. Ah, Bruno, isso me aqueceu o coração. Eu achei muito legal, assim, porque Também. eles até agradecem no final o pessoal de Oklahoma, né? Sim. E o pessoal da tribo. E eu achei isso muito legal, assim, porque a comunidade, você vê que participou. Sim. E então eu acho que no saldo tá sendo muito positivo, assim. Muito, só destacar muito. antes da gente entrar o que a gente achou ou não, e nossos destaques e etc. Os críticos estão gostando, então isso é uma surpresa. Com certeza. Os críticos estão achando, claro, não reinventa a roda, realmente não faz isso. Não é para ser a nova Sopranos, não é isso que eles querem. Uhum. Mas ela traz aquele frescor de série de herói de novo, sabe? Sim. Porque eu não vejo ela como vilã mais. Eu não tenho essa percepção, assim. De forma Mas nenhuma. os críticos gostaram, e aqueles críticos bem chatos, assim. Falaram que é um frescor, e então eu acho que talvez eles apostem mais nesse selo do que fazer aquelas séries genéricas, sabe? Sim. E eu acho que, não sei, pode entrar no que a gente achou da série, assim, a gente já falou um pouco. Uhum. Eu gostei bastante, assim. Eu acho que funcionou de uma forma que eu não esperava. E eu não vou entrar em spoiler no momento, mas na hora que aparece lá o 5º episódio e todas elas, eu arrepiei, assim. Sim, maravilhoso. É maravilhoso aquilo lá. Então eu achei muito legal, muito bem construído. Achei que eles no marketing usaram muito o Rei do Crime, né? Eu falei, putz, vai ficar uma série do Rei do Crime. E não foi isso que aconteceu. Nossa, eu pensei a mesma coisa, Bruno. Né? O marketing é muito o Rei do Crime e ela, o Rei do Crime e ela. E ele fica uns 2 episódios e meio sem aparecer, assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então eu não sei o que você achou no geral, assim, eu gostei muito, assim, o 4º e o 5º e o primeiro, assim, são os meus favoritos, mas eu gostei muito da mitologia, da questão dos indígenas, o nome dos episódios, né, que é cada descendente dela, assim, dos antepassados, os ecos, né, acho que a gente vai entrar nisso. Essa cena também achei arrepiante, na hora que você entende porque o nome Eco, né? Sim. E aí eu quero saber o que você achou, assim, no geral, antes da gente entrar em spoiler. Então, eu acho que a série é uma ótima série. Eu gostei e muito, é muito mais satisfatória, é muito melhor do que eu estava imaginando. Eu lembro que quando ela apareceu na série do Hawkeye, eu acho que, eu não lembro se ainda não tinha sido anunciado ou se já tinha sido anunciado que ia ter a série da personagem. Eu acho que já tinha sido anunciada e ali foi aquele primeiro momento que a gente conheceu. E aí depois começaram a surgir alguns anúncios, algumas notícias, né, do que era uma personagem e tal. E eu disse, rapaz, acho que vai ser interessante essa série. Por toda a história indígena por trás dela e tal. A questão da ancestralidade. Mas confesso que quando começou a sair os primeiros materiais promocionais, me deu medo, porque é como você falou, a série parecia que ia ser uma série do Rei do Crime. E eu lembro que eu comentei exatamente isso. Eu não lembro se foi contigo ou se foi com o Eric que eu gravei o Fast News na semana que saiu o primeiro trailer, e eu disse exatamente isso. Eu disse, eu tô com medo, porque o trailer mostra muito mais o Rei do Crime do que a própria Echo. Tudo bem que é uma personagem que não fala, ok, e o trailer é todo narrado pelo Rei do Crime,
mas ainda assim não se justificaria. Pra mim não justifica, mas que bom que a série veio e surpreendeu. E surpreendeu muito positivamente, porque ela é muito, muito boa. E eu não tenho nem medo de estar exagerando, porque ao meu ver, na minha humildíssima opinião, eu acho que a série é muito boa. Tem tudo, inclusive se quiserem fazer uma segunda temporada, tem como fazer uma segunda temporada. Porém, vamos ver o que é que a Marvel vai fazer na no que vem por aí. E com relação ao que você falou sobre os episódios, pra mim o episódio 5 é um fechamento de temporada maravilhoso. A, a gente poderia considerar que a série é uma série de construção de personagem, né? É uma série de construção Uhum. da heroína. E aí eles conseguem fechar essa construção naquele quinto episódio. é, Especificamente naquela cena do uniforme, do traje e, enfim, do nome. Muito, muito, muito lindo. Eu achei sensacional. Muito bom mesmo. Assim, e você, o que eu tô com problema com séries, não só da Marvel ultimamente, é que elas estão muito genéricas, no sentido de você. Genéricas não, mas assim, você não consegue se apegar aos personagens, sabe? Sim. É uma coisa que é um problema, acho que da indústria, assim. Eles estão fazendo Uhum. séries muito. E essa eu consegui me importar com ela, entendeu? Eu Aham. consegui querer que ela ganhasse ali, ou que ela entendesse o que estava acontecendo. E o que é legal é que não só ela é uma boa personagem, sabe? Sim. A avó dela é uma excelente personagem. Aquele Sim. primo dela eu achei engraçado, mas não é aquele humor pastelão Marvel, sabe? Exato. Ele é na medida, é tudo na medida. Uhum. A amiga dela também, a prima, né? A prima Nossa, dela. maravilhosa. Maravilhosa, assim. Eu achei o papel pequeno só, podia ser um pouquinho maior. Também Eu queria. até também queria um pouquinho maior, mas assim, eu não tenho críticas no sentido de, nossa, que. Porque assim, antes, quando foi anunciada a série, eles estavam ainda naquele estilo fanfarrão, né? Uhum. Putz, a série não ia funcionar naquele estilo fanfarrão. Exato. Porque ela tem uma carga dramática muito forte, né? A personagem e o Rei do Crime. Tanto que o Rei do Crime naquele estilo fanfarrão foi uma palhaçada, Exato. né? Então, isso que me fez gostar, assim, da série, assim. Gostei como eles contaram a parte do Gavião Arqueiro, cortaram tudo, né? Só mostraram a parte dele matando o pai e tudo que aconteceu naquela série ninguém se importa, porque ninguém se importa Sim. mesmo, né? A única coisa boa foi ter colocado a personagem da Hailey Steinfeld e só por causa da Hailey também. Mas só por causa dela, né? Exato. Porque a série em si é uma porcaria. Nossa, mas eu tô pedindo pra ser cancelado de novo, né? E eu ouvi tudo que eu ouvi naquele dia. Ah, mas a série é ruim, Pedro. É horrorosa, misericórdia. É ruim. Acabou, boa, pra mim é WandaVision, sabe? Uhum. Até agora. Então a série é tipo, você até consegue assistir, mas ela não tem. Como eu falei, você não se importa com os personagens. Exato. Se morrer um personagem ali ou não faz diferença, entendeu? Na série Sim, da Echo, sim. realmente eu senti que fez. Pra mim. Uhum. Gostei muito como já falei, dos personagens nativos. Então os personagens colonizadores, a gente pode dizer assim, são os vilões, né? Exato, exatamente. Então, os nativos são um foco, então não tem personagem White Savior, não tem nada disso na série. Eles foram muito cuidadosos nesse ponto, né? Sim. Porque normalmente a Marvel tem esse problema em tratar em tratar personagens femininas, né? Então, como a gente até comentou no The What If. Então, eu acho que esse teve todo um cuidado de entender como funciona a comunidade lá indígena, toda a questão dos antepassados. Eles criaram uma mitologia, claro, mas aquilo tem uma base real, né? Sim. Então, eu acho que isso foi muito legal de assistir, assim. Muito legal. Eu acho que o que é mais atrativo pra se assistir, Bruno, é porque você percebe que foi tudo criado com muito respeito. Sim. Não tem, pelo menos ao meu ver, e eu posso estar errado, tô aberto inclusive pra reconhecer o meu erro se alguém porventura ouvir esse podcast e achar que a minha fala vai ser errada, mas eu não vejo que tem uma criação de estereótipo na série. Pelo menos eu não acho. Todas as produções que eu vi com personagens nativo-americanos, com os indígenas de lá, com os apaches, ou agora com os personagens, né, de
de Oklahoma, que é uma cidade que, inclusive, você, em muitas produções que tratam dos personagens indígenas lá dos Estados Unidos, Oklahoma sempre tá no meio, eu não vejo que tem um estereótipo sendo criado. E talvez o meu erro seja exatamente por isso. Talvez eu já esteja tão acostumado com esse estereótipo que eles criaram que pra mim eu acho que já é algo natural. Mas, volto a dizer, se eu tiver errado e alguém souber, pode comentar aí, ou no Telegram, ou até no próprio site. Agora, desde que seja com educação, pelo amor de Deus. Vamos ensinar, não vamos brigar, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou professor e eu sei que a melhor forma de você mostrar o erro de alguém é ensinando com educação, tá? Mas é isso. Eu acho que não é uma série que cria estereótipo de personagem. Eu acho que eles se aproveitam muito da cultura dos povos indígenas, dos nativo-americanos, né? E eles imergem, botam a personagem muito dentro dessa cultura para reconhecer quem de fato ela é. Porque na história ela tinha saído, né? Ela desde criança foi criada em Nova York pelo rei do crime. E aí ela não se entende, ela não encontra o lugar dela no mundo. Acontece tudo aquilo que aconteceu em Hawkeye, né, com relação à morte do pai dela. E aí quando ela volta agora para Oklahoma, para Tamarra, né, quando ela volta, ela precisa se reconhecer. Ela não é pertencente a Nova York, mas inicialmente ela também não é pertencente ali. E o que você percebe, por isso que eu acho que a série, mesmo sendo 5 episódios, é uma ótima construção de personagem. Ela é um ensaio do personagem e além de ser um ensaio, um estudo de personagem, desculpa, ela também constrói muito bem a heroína, né, Echo, porque ela vai, a cada episódio, ela vai se descobrindo mais pertencente ali àquele local. Se você perceber direitinho, até a vestimenta que ela tá, na medida que os episódios vão passando, ela vai se atribuindo com mais vestimentas próprias do local onde ela mora, do local de origem dela, né? Até que chega naquele último episódio que é quando ela ganha o uniforme da personagem. E tem uma fala que eu acho que eu não vou lembrar exatamente, mas a fala quando o avô dela, é o avô, eu não lembro, faz aquela perna pra ela, a nova perna. Isso, ele mesmo. Nossa, é sensacional, porque ela olha e faz, eu queria alguma coisa mais discreta. Aí ele olha e faz, tá, mas tu viesse de Nova York, bicho. Então tu tem que mostrar de onde é que tu tá, de onde é que tu é daqui. E isso tem o símbolo da gente, isso tem a cara da gente. Nós não somos discretos, nós não somos simples, pelo contrário, né? Existe toda uma complexidade na cultura deles. Então eu achei que isso foi muito bem aproveitado em toda a série. Então, eu também gostei bastante disso. E outra coisa que eu reparei, a showrunner, eu não sei se você deu, a Marion, deixa eu pegar o nome dela, Dyer, ela trabalhou como escritora em Better Call Saul. Né? Ela foi até indicada a Writers lá, a guilda de escritores, por alguns episódios de Better Call Saul. Eu achei bem interessante, porque assim, você tem normalmente uns showrunners mais, eu não diria menos experientes assim, mas mais suscetíveis eu acho que ela foi certeira, sabe? Sim. Você sente que algumas coisas a Marvel não faz, por exemplo, aquela cena em preto e branco, sabe? Que você não tem diálogo, né? Você tem aquele cinema antigo, né? Amei aquilo. Eu não gosto de filme em preto e branco, eu sou contra. É sério? Maestro é horrível, sabe? Quando você coloca. Não assisti não. Só pra fazer o bait. Só pra fazer o bait. Esse é o meu problema. Já assisti muito filme. Mas aquilo ali funcionou muito, sabe? Muito. A forma como conta aquela história, pra mim, aquele iniciozinho é uma clássica homenagem aos filmes de época que falam sobre histórias de indígenas, de apaches, né? Só que mostrando o outro lado da situação. Porque as histórias de Velho Oeste, sempre que mostra os personagens apaches, eles estão lutando, digamos assim, né? Eles são colocados como os personagens ruins que estão ali sempre lutando contra o mocinho, que na história é o personagem do Velho Oeste, digamos, o Clint Westwood, digamos assim. Isso, total. Só que nesse caso ele mostra o outro lado da situação, né? Ele mostra a visão de que
o indígena não é o personagem ruinzinho da história. E aí fazer isso, pra mim, foi uma belíssima homenagem ao cinema de época, óbvio. E, ao mesmo tempo, subvertendo o personagem, né? Subvertendo o papel do personagem ali. Eu achei isso muito interessante. Subverte total o personagem, assim. E outra coisa que eu gostei é que eles foram contando aos poucos, né? Não é tipo, minha filha, esse aí é os seus poderes, toma. Uhum. Como normalmente acontece em filme de herói, né? Sim. Ela foi entendendo aos poucos o que acontece, ela foi absorvendo o que ela precisava entender, sabe? E ela só foi. E aí teve aquela cena com a mãe, assim, que eu acho lindíssima. E você, na hora que ela fala, são seus ecos, eu falo, nossa, faz sentido, né? Dá um estalo, né? Total. Nossa, faz sentido, assim. Então, Total. Eu gostei muito disso, assim. Como você falou, eu li algumas críticas, assim, e li críticas de nativo americano que falam que foi respeitoso, assim. Nossa, eu não li. Tu leu alguma? Eu li sim, lá no Metacritic, lá. Eu vou procurar. Eu peguei algumas daquela lá. E aí eu fui lendo algumas e alguns falam, eu sou da Native American, blá blá blá, e aí explica um pouco e falam que foi... Porque assim, você sente muito Reservation Dogs ali, né? Amo, muito, você muito, sente Bruno. muito aquela pegada, você sente aquela energia, né? Exatamente. Você sente aquela energia. Então eu acho que eles foram sim, eu não posso afirmar 100%, mas assim, você sente que teve um cuidado. Né? E aí eu não sei, eu acho que a gente pode entrar em spoilers Sim. mais pesadinhos, assim. Podemos. Eu não sei o que você achou, assim, do Rei do Crime. Então, vamos lá, né? Pra mim é tipo indiferente, assim, é só uma motivação pra ela, sabe? Tu entende isso como... Ele foi usado só como um gancho pra ser digamos assim, o pontapé inicial da personagem? Eu não vejo nada muito diferente. Também acho. Eu concordo nesse ponto e acho que a série não... Não sei se foi a série que não soube criar ou a série que quis criá-lo assim. Mas o que parece, o que soa, é que é um personagem desnecessário para o MCU. Que agora ele não faz mais sentido. Ele está ali somente para fazer ligação, para fazer ponte. Até apareceram para mim alguns tweets falando que ele poderia vir a ser o novo Thanos do MCU. Não li, obviamente, mas dependendo da perspectiva que você olhar, pode fazer sentido? Pode, no sentido de que se esse selo Spotlight vai ser voltado para... Vamos supor assim, o selo Spotlight vai ser para adaptar as séries que a Netflix adaptava, que é voltado para o mundo real, para o submundo, para Nova York, enfim, para essas coisas. Então, de fato, o Rei do Crime seria o Thanos do MCU, nesse selo Spotlight. Porém, eu não acho que o personagem está desenvolvido o suficiente para esse ponto. Então, para mim, o Rei do Crime está ali somente para fazer essa ligação. Acho que é um personagem que, no final, talvez eles estejam indicando o caminho que ele está seguindo, né? Para ele concorrer à prefeitura de Nova York, pelo menos foi isso que eu entendi. Mas isso mesmo. O que é que vai vir daí em diante, não consigo imaginar. Juro a você. E o que é que tu acha do Rei do Crime? Eu achei isso, assim, achei ele meio que um fiozinho condutor só pra uma motivação dela. E você vê que no final, no episódio 5, já entrando ali na hora que elas se unem, assim, aparece todas as... Ela entende, né, a função e o poder dela e tudo mais. É indiferente ele ali. Se fosse uns bandidos aleatórios, tava tudo certo. Exato. Sabe? Eu achei muito interessante que ela... Aí eu achei a cena interessante, que ela meio que tira a dor dele, né? Da questão do pai, então eu acho que isso vai ter reflexo na série do Demolidor. Sim. Mas eu achei, tipo, ele indiferente, assim. Pra mim não faz diferente ele ali ou não. Eu gostei muito de uma coisa, Bruno. Com relação ao Rei do Crime, desculpa estar te atrapalhando de novo. Não. Mas uma coisa com relação ao Rei do Crime que eu amei é que dessa vez, a série conseguiu voltar com o Rei do Crime sério. Porque quando a gente viu ele em Hawkeye, ele parecia que tinha acabado de sair da grande família e foi pra lá.
Isso, participar da série. ele tava Nossa, vestido de que coisa Agostinho. horrorosa. Ele tava bem Exato. vestido de Agostinho mesmo, é verdade. Eu não posso falar muito porque minhas camisas também são estampadas. A minha Mas também, eu também uso assim. eu amo camisa assim, mas ao mesmo tempo, cara, pelo amor de Deus, não combina em nada com o Rei do Crime. Pra mim, não combina em nada com o Rei do Crime. Eu também concordo. Então, realmente, nesse ponto aí foi. É o Rei do Crime que a gente já conhece, né? Uhum. Então, Exato. nesse ponto foi interessante, assim. Mas, assim, pra mim é meio. Espero que. Agora eu já sei que ele vai aparecer de novo no Demolidor. A gente vai ter que aturar ele. Uhum. Um lutando contra o outro. Aquela história que a gente já conhece, né? Sim, sim. E já falando daquela cena pós, já que a gente tá falando do Rei do Crime, eu acho que ele vai virar o prefeito, né? É meio que deu Uhum. indícios disso, então o Demolidor vai ter que lidar com esse problema. Falando do Demolidor, o que você achou da participação? Eu gostei. Eu achei Gostei, que foi, mas. tipo, se não tivesse, tudo bem. Exato. Mas eu achei, É esse X. boa participação, legal. Tudo Uhum. bem. Mas se não Eu tivesse acho também. que. Eu acho que a do Gavião Arqueiro faz mais sentido do que a do Demolidor. Porque na verdade nem é o do Gavião Arqueiro, né? Ele aparece como Ronin, né? Ali. Ronin ainda, isso. Mas faz mais sentido do que a do Gavião. Ou, do Demolidor, desculpa. Só pra ter uma cena de ação ali. Uhum. Eu acho que foi só pra isso. Não tem muito. Foi só um. E aí, pessoal, tô por aqui. Exatamente. Falou, valeu. É tipo isso. Uhum. E eu também achei essas participações assim bem. É que a série, o que é legal, que a gente gostou, a série conseguiu se sustentar sozinha, né? Exato. Ela não precisa de Completamente. convidados, e você traz um herói, e aí na cena pós-crédito você coloca um outro herói, não precisa dessas coisas, Uhum. né? A série conseguiu se sustentar, assim. E eu não sei o que você quer falar de spoilers, tem algum. Não, eu acho que compensa a gente comentar a parte da criação do nome, né? Acho que vale a pena a gente comentar. Eu acho que a forma como ele cria, como ele mostra, né, a criação do nome, na história da personagem da Echo, o pai dela é quem conta o significado do nome dela, como um cavalo que dança. E a série agora mostra que o nome de super-heroína Echo porque ela é um eco de todas as pessoas que vieram antes dela. Na verdade, elas são os próprios ecos. E a forma como a série mostra isso é uma coisa sobrenatural, porque não tem condições. Pra quem assistiu, e eu espero que quem estiver ouvindo até aqui tenha assistido a série, aquele momento em que todas as personagens vão aparecendo umas para as outras, vão aparecendo para ela, desculpa, nos dá a entender de que quando aquela primeira indígena, que eu não vou lembrar agora o nome da tribo, eles dizem o nome dela, mas eu não vou lembrar. Eu tô aqui aberto os nomes dos episódios, é a Chafa. Isso, pronto, quando essa Chafa, ela aparece, a primeira vez ela apareceu, obviamente, sozinha, né, ela foi sozinha, digamos assim, ela foi a primeira descendente desse dom, digamos, pelo menos foi isso que eu entendo. Isso. Porém, ela depois já apareceu pra segunda. Viria a ser Echo. E daí todas elas vão aparecendo. E isso pra mim é muito emocionante. Porque isso pra mim é uma ótima forma de ilustrar, de metaforizar, digamos assim, a ideia de ancestralidade. E eu achei que isso ficou uma forma linda de ser apresentada. Sabe? Aquela cena final quando todas elas aparecem na luta. E ao mesmo tempo, quando a própria Echo meio que compartilha os seus poderes com a avó e com a prima, eu achei belíssimo, uma coisa muito Shazam, né? Todos eles pegando galera, lá no negócio. Agora exatamente. Fly Slane, Boca Rosa e quem mais? Eve. Isso, Gabi Martins, pode ser. Então assim, eu acho que isso foi belíssima a forma como fizeram, sabe? De revelar o nome da personagem e revelar os seus poderes. Achei muito bonito também a forma como o poder aparece na mão. Também achei legal. Uma referência direta ao processo de criação do mundo deles, né? Aquele início lá do primeiro episódio, quando as coisas estão sendo destruídas e elas estão aparecendo no mundo real e etc. Além do nome, né? No momento, inclusive quem mostra a ela, quem fala para ela sobre o nome
É a última Echo que veio antes dela, que é a própria mãe, que tinha o poder de cura. E é um personagem que também aparece pouquíssimo, mas é um personagem que você se importa com ela, porque você percebe que ela tá tendo importância ali na série. Ela não tá sendo simplesmente jogada aleatoriamente. Ela tem algum poder, ela tem algum poder não no sentido de poderzinho poupou, né? Ela tem poder sobre a série, ela tem poder sobre a personagem da Echo. Mas quando ela olha e diz, esse uniforme, aí isso me emociona. Esse uniforme tem elementos de cada uma das Echos que vieram antes de você, porque todos nós somos Echos, os seus Echos. Cara, isso é lindo. É uma coisa assim, Isso é bonito mesmo. É uma homenagem belíssima à ideia da ancestralidade. A ideia não, né? Desculpa. Mas ao conceito de ancestralidade e aquilo que veio antes da gente, sabe? Aquelas pessoas que vieram antes da gente e que foram lá capinando, foram na vanguarda, né? Lutando para que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje. Eu acho que a série é um exemplo de como construir histórias que têm poder social, poder político, inclusive, porque eu acho que a série deixa uma mensagem política gigantesca, familiar, de relacionamento com relação a amizades, família, como eu já falei, mas ao mesmo tempo como a série reverencia a ideia de ancestralidade, como reverencia a história. É muito boa, muito boa. Que bom que a Marvel lançou essa série. Que bom mesmo. Que bom que foi boa. Exato. Né? Porque a gente falou no Joarif que a gente tava com medo de não gostar, queríamos muito gostar. Exato. Que bom que foi boa. Acho que isso que é interessante, assim. Tudo que você falou não tenho que complementar, porque assim, você falou muito bem, mas só complementando, achei muito legal no último episódio também toda aquela cerimônia, né, daquela festa. O festival, ela no meio ali olhando. Se reconhecendo, vendo que ali é o lugar dela. Isso, a trilha sonora, né? A maravilhosa. Também, mixagem de som, assim, tá muito interessante. Sim. Muito legal, muito legal. E a parte do Echo, assim, eu fiquei arrepiado na hora. Sim, me emocionou muito. Muito eu também. Eu falei, nossa, então é isso que significa. Porque Echo é uma coisa do sentido. Pra mim sempre foi uma questão da questão de ela não saber, dela não ter audição. Eu também. Eu sempre achei que era isso. Eu sempre achei que era isso. Eu também sempre achei que era isso. Sempre. Nunca que eu ia achar que é o eco de antepassados e tudo mais. Então, assim, achei muito interessante, assim. Muito. E aí mesmo. eu tenho... acho que a temporada ela terminou de uma forma muito satisfatória, né? Sim. Eu tenho duas coisas pra comentar contigo, que eu quero ouvir tua opinião ainda, mas vai, termina. Diga, comenta. Não, comenta, porque eu já ia entrar em outro assunto. Pode falar. A primeira coisa que eu queria saber contigo, o que foi que tu achasse das cenas de luta? Eu gostei de algumas. Aquela que você falou do episódio 3, lá que ela usa o chicote, é tipo Indiana Jones. Amei. Eu achei muito legal. Algumas eu achei um pouco genéricas, confesso. Sim. Coisa que porque eu assisto muita série de ação, de luta, sei lá, dessas coisas, então eu gosto de ver. Então eu acho que algumas são mais ok, assim. Mas no geral é legal. No geral não tem nenhuma. Não é mal feito, assim. E a outra coisa que eu queria saber contigo, o que foi que tu achasse de, em algumas cenas, eles tirarem o áudio pra mostrar como se fosse na perspectiva dela? Eu achei isso muito legal. Ah, que bom. Queria ter visto mais até. Sim, adoraria. A gente sabe que se aquilo fosse uma série criada pelo... Ai, meu Deus. Só ia ser assim. Não, se fosse do Zack Snyder, teria uma câmera lenta, teria mais câmera lenta do que cena sem som, né? Mas eu acho que ele iria dar um jeito de dizer, olha, eu tirei o som aqui, mas aqui eu tirei mais som ainda, né? Porque ele ama fazer o slow motion do slow motion, né? Eu acho que ele tiraria o multi do multi. É bem por aí mesmo. Mas eu amei a cena deles terem tirado o som. Eu acho que é uma quebra muito grande, porque às vezes do nada tava lá um tiro, porrada, bomba, tiro pra todo lado, gente se quebrando. Do nada ficava mudo, e aí você entendia que você tava enxergando a série, enxergando a situação pela perspectiva dela. Eu amei isso, amei mesmo. Com relação às cenas de luta, nos primeiros episódios eu senti falta um pouquinho a mais de... Não é de ensaio, porque pra mim a série, nos primeiros episódios, ela parece que tá sendo ensaiada, as cenas de lutas.
Mas no final, do terceiro episódio pra frente, dá uma melhorada gritante no quesito de luta. Ouvi algumas pessoas reclamando do último episódio, dizendo que esperava mais e tal. Não acho que eu esperava mais do último episódio, eu acho que ele precisava de uma resolução rápida mesmo. Acho que não precisava de uma luta maior, de ficar enrolando mais, não. Acho que pra mim foi direto ao ponto e foi extremamente satisfatório. Eram esses adendos que eu queria fazer. Eu só complementando então, realmente as primeiras cenas são mais simplesinhas, assim, né? Sim. Porque eu acho que a gente pega muito de referência as cenas do Demolidor, né? Sim. E aquela cena, sei lá, da prisão, né? Da temporada do Demolidor, que ele sai matando todo mundo. Sempre tem uma do corredor. Sempre tem uma no corredor, então é uma coisa que a gente tá acostumado, né? Isso. Realmente ela não tem nossa, que cena de ação foda. Mas assim, ela não é nada que ofende, não. Também não é nada Exato. pataquada, não. Exatamente. E eu acho que é isso. Agora eu queria entrar. O que você acha? Você acha que vai ser renovada? Eu acho que tem potencial para continuar a personagem, pelo menos. Sim. E o que você acha do rumo desse Spotlight? Porque assim, rumo do MCU a gente não dá para saber nada, porque não faz diferença, né? Graças a Deus. Então, eu gostaria muito. Eu não sei nem se eu posso dizer que eu acho, mas eu gostaria muito de que a série fosse renovada. É mais um desejo grande mesmo de renovação do que eu achar que vai ser. Porque se a Marvel pensou até em cancelar, que dirá se eles estão pensando, né, se vai ser renovada ou não, exato. Mas no final das contas eu acho uma ótima série que tem muito potencial mesmo para ser renovada e para continuar sendo trabalhada. A gente sabe disso, a gente sabe que ali tem muita história para ser contada. O que foi que aconteceram com as Echoes anteriores? Ela tem o poder só dela ou ela consegue reunir poderes das anteriores e tal? Tem muita coisa para ser falada, sabe? E outra, se é uma série que se o selo Spotlight, né, que é um selo que eu admiro, se essa é a primeira produção e foi boa nesse nível, então eu acredito que as próximas também serão. Se é um selo que vai trabalhar mais histórias pé no chão, então o que é que a série como um todo, o que é que o Spotlight pode mostrar em uma próxima temporada dos casos de contos que acontecem ali, digamos assim, com os indígenas, com os Apaches, né? Com os Apaches não, desculpa. Com os indígenas, não vou lembrar qual é o nome da tribo. E como é que a Echo pode se comportar diante disso, né? Com relação à sociedade, como é que a sociedade trata eles. Enfim, tem um leque gigantesco de possibilidades para isso. Se vai ser renovado ou não, fica aqui a minha torcida, né? Eu torço para que sim. Vamos ver se vai ser. Eu também tenho essa visão, torço, não sei se vai se renovar. Espero que o futuro desse selo seja nessa pegada, assim. Tenha uma liberdade maior, tanto de tudo era diferente, né? Até a textura, a parte visual era diferente. Ela não é tão colorida, por assim dizer, né? Ela tem uma coisa mais terrosa, assim. Ela é mais densa, né? Ela parece ser mais densa. Né? Eu acho que o futuro, agora eu tô um pouco mais animado. Eu acho que esse ano a gente não vai ter mais nada desse selo, né? Porque o Demolidor começou do zero. Depois que eles mudaram essa questão do selo aí. Então eu acho que a gente pode ver coisa boa, assim. Agora dei uma empolgada. Assistiria mais. Se tivesse um 7, 8, eu também tava adoraria assistindo. também. Mas ok, foi 5, fez sentido. Bruno, deixa eu só te perguntar um negócio. Eu vi algumas pessoas falando que a Marvel não tinha achado ainda essa não era o remédio para Marvel, mas que eles estavam no caminho para achar a sua solução. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que esse é sim o remédio. A Marvel agora sabe aonde é que tem que apostar, sabe? Para mim, a Marvel sempre deveria ter apostado em produções voltadas para o mundo real. Sempre. E aí eu quero saber de você, o que é que tu acha disso?
Então, eu gostei que no começo das ideias de séries eu tinha gostado das ideias, assim, mas Uhum. o final não foi o que eu esperava. Eu entendo que Hum, eles usaram meio que aquelas séries, meio algumas como catapulta, né? Tipo, sim. Gavião Arqueiro e Soldado lá, o outro Ah, lá, meu que eu Deus. esqueci o Sim, nome. Soldado Passarinho e Invernal. Picolé lá, Passarinho e Picolé. Sim. É, eles usaram de catapulta pro Sam virar o Capitão América, entendeu? Uhum. Eles foram usando catapultas, e isso eu não achei legal. Então, eu acho que você poderia manter as coisas pé no chão. Mas eles tentaram falar, não, nós não vamos fazer que nem a Marvel. Eu acho que eles pensaram nisso, né? E assim, eles foram querendo que todo mundo visse tudo, sabe? Uhum. Então, eu entendo que o conceito lá daquele lá do. Que tem o. Aquela série lá que o cara é outra pessoa, eu esqueci o nome. O Cavaleiro da Lua? Isso, Cavaleiro da Lua, ela tinha um conceito muito bom. Uhum. Só que aí ele entrou dentro desse MCU, assim, né? Imagina aquela série com uma pegada diferente, assim, com uma mitologia boa dentro. Eu acho que poderia funcionar nesse selo, por exemplo. Você não Entendi. precisa. É a minha visão. Entendo que você fala do remédio, eu acho que é o remédio. O remédio é apostar nessas coisas pé no chão, nessas coisas diferentes, essas coisas que as pessoas vão assistir. Tem começo, meio e fim, tem cara de série e você não precisa assistir 50 filmes, Sim. né? Então eu acho que o Demolidor vai ser nessa pegada. Você não precisa assistir. Você não vai precisar nem assistir as temporadas antigas, né? Ele vai Uhum. começar. Você sabe quem é o Rei do Crime, você sabe quem é o Demolidor, você sabe essas coisas. Então acho que talvez ela tenha encontrado com esse selo aí um caminho, né? Vamos fazer uma série. Não sei quem mais tem de pé no chão assim, mas tem um Uhum. monte de herói que dá pra você fazer, né? Tem E um aí monte. você deixa as coisas grandes pro filme. Tipo, Sim, sim, sim. é só falar, o Sam é o nosso novo Capitão América. Não precisa de uma série de 6 Uhum. episódios, aquela enrolação toda. Você faz um filme e fala, o Sam é o novo Capitão América, e você conta a história da série no começo do filme, sabe? Uhum. Eu acho que você tem razão nesse ponto, assim, de. Não sei se é o. Não sei se é o remédio, mas assim, é uma boa alternativa. Sim, sim. É uma boa alternativa para o futuro, sim. E dá até uma empolgada, né? Assim, nossa, se continuar Muito mais. nessa pegada, vai ser legal. Uhum. É, Amigo, agora deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para o desfechozinho do nosso é, episódio. Podcast. Isso. Ah, você me fez uma pergunta no episódio de What If, e agora eu Isso. quero lhe fazer uma pergunta baseada em Echo. Baseado na ideia do nome da personagem, quem você acha, você, o Bruno de hoje, do dia 12 de janeiro de 2024, que é o dia que nós estamos gravando, não sei nem quando é que vai sair esse episódio, mas o Bruno de hoje, ele é um eco de quais pessoas? A gente tá num psicólogo aqui, é uma sessão de terapia. Tô brincando. É a sessão de terapia? Não, eu entendo a pergunta, mas assim, a pessoa ela tem que estar viva, ela tem que estar. Eu Não, não, preciso não, de, não. eu preciso de Não, conceitos, eu preciso se de. você não quiser, se você não quiser Não, dizer até o porquê, é só dizer assim, não, eu eu acho que eu digo sou por muito quê. reflexo de fulaninho e cicraninho. Putz, hoje eu sou muito reflexo da minha mãe. A gente tem uma ligação muito forte, assim, é muito próxima. Então, eu sou muito reflexo dela, assim, da questão de como no trabalho, na vida pessoal, como tomar decisões. Mas a Uhum. minha mãe ainda é viva. E eu sou muito reflexo do meu avô. Agora vai o momento daddy issues. Tive muito problema com meu pai. Meu pai ainda vive, então não tenho ele próximo, né? E meu Hum, avô fez esse papel na minha vida. sim. Então, na questão de ética, moral, educação, meu avô fez esse papel. Meu avô já faleceu, faz 2 anos já. Meu avô faleceu com 99 anos, quase 100. Então, viveu muito aí. E eu sou um reflexo, sim, dele. Assim. Tudo que eu vou tomar de decisão na vida, eu penso que o meu avô me daria de conselho, o que ele faria. Assim. Sim. Então, eu sou realmente. Na hora que a personagem falou do Echo, eu lembrei imediatamente do meu avô. Assim. Foi automático para mim. Foi muito. Ainda mais que ele não tá aqui mais. Então, eu não tenho mais como, de uma forma direta, conversar com ele. Né? Então, Sim, sim.
Acho que é desse ponto. Acho que, no geral, antes de você comentar os seus, que eu quero ouvir também, a gente é muito o que a gente é pelas pessoas que nos estão ao nosso redor, né? Então, acho que é isso que a Kelly quis dizer, né? Eu fico pensando algumas situações na vida, se eu tivesse ido para outro caminho com outro tipo de instrução ou tipo de educação, entre aspas, assim, eu seria outro Bruno, entendeu? Então a gente é muito pelos que estão à nossa volta. Com certeza. E você? O momento Pedro. Então, amigo, eu acho que eu também, assim como você, né, eu não tive a figura paterna na minha criação, então eu também sou muito reflexo da minha mãe, mesmo com todos os percalços que a gente teve no decorrer dos últimos anos. Graças a Deus, hoje nós estamos com um relacionamento muito bom mesmo. Então eu sei que eu sou reflexo demais dela, e talvez muitas dessas dificuldades que nós tivemos nos últimos anos tenha sido até por eu ser tanto reflexo dela, sabe? Eu acho que talvez isso tenha levado a gente a ter alguns probleminhas entre nós. Assim como todo relacionamento, é normal. Sim, isso. Normal. Mas eu sou um reflexo da minha mãe. Eu sou um reflexo muito grande da minha avó, que praticamente foi quem me criou, porque minha mãe passava o dia trabalhando. Minha avó e minha tia foram... Minha mãe, minha avó e minha tia foram 3 mulheres que eu não sei como explicar a importância delas na minha vida, tanto para o bem quanto para as coisas que não são tão boas assim. E aí eu digo no sentido de ser mimado. Eu não fui tão mimado, mas eu tinha tudo para ter sido, sabe? Porque eu fui o único filho homem. Eu fui o único neto homem da minha avó. Então ela sempre teve aquele lado de cuidar mais, de estar mais perto, eu morava na mesma casa que ela praticamente, então era ela que botava meu almoço antes de eu ir pro colégio, era ela que fazia minha janta antes da minha mãe chegar, era ela que ficava... Aquele memezinho que o povo às vezes solta na internet, eu sempre me lembro dela, quando a avó chega perto e abre a mão, pegou a mão, deu a bênção, a gente já sabe que é dinheiro. Eu vivi isso com meu avô. Então, assim, eu sou muito reflexo da minha avó, mas eu também tenho reflexos do meu avô, o meu aspecto cultural e de ser apaixonado pela cultura da minha cidade, que é muito rica, pela cultura nacional, e defender tanto a cultura daqui do Brasil é um reflexo do meu avô. Eu tenho muito reflexo, e aí eu aprendi muito sobre muita coisa da vida com um falecido pastor que eu tive, e que ainda hoje é um exemplo pra mim, é uma das pessoas que eu tive de mais importância na minha vida. E parece mentira, mas mesmo não tendo a presença física do meu pai, o meu pai ainda é um reflexo pra mim no sentido do que não ser. Pesado dizer isso? É muito pesado dizer isso. Mas a gente sempre tem esse reflexo. E para o bem ou para o mal, ele termina sendo esse reflexo de olhar e dizer assim, poxa, eu tenho a figura do meu pai como um reflexo de coisas que eu não devo fazer, entendeu? Coisas de... a pessoa que eu não devo ser, entende? Mas é isso. A gente sempre tem, né, essa ancestralidade da gente, não apenas no sentido histórico falando, né? A ancestralidade preta, a ancestralidade indígena, enfim, tem inúmeras ancestralidades que cada grupo étnico vai se representar. Mas no caso da gente, o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com questão de etnia, é mais no quesito de familiaridade mesmo, aqueles que vieram, que deixaram algum eco na gente. E é isso. Eu acho o tema muito interessante, assim. Como você falou, eu, claro, sou um homem branco, não tenho... a minha raça é bem definida, assim, é só olhar para mim e ver. Só que a gente tem no Brasil uma miscigenação muito grande, né? Então a gente vai ter... o meu bisavô era negro e eu tive uma bisavó indígena. Essa mistura do Brasil, né, faz com que a gente tenha... acho que vários ecos, assim, né? Com certeza. Como você falou, essa questão cultural na gente, eu acho que é a maioria do brasileiro. Eu vou ser positivo nesse ponto. A gente é muito orgulhoso do que a gente construiu, sabe? Sim. Sabe? Do que a gente tem aqui, da nossa cultura, da nossa comida, da nossa arte. Então eu acho que isso a gente consegue manter, sabe? Sim. De uma forma bem forte. É isso, assim. No final das contas, a gente só queria deixar um recadinho pra Marvel. Marvel, você foi covarde por ter demonizado Echo e ter deixado ela de lado igual você fez. Não faça mais isso. Canalha.
Vocês Canalha. foram extremamente canalhas, é isso aí. O rato é canalha, é isso aí mesmo. Que bom que agora virou domínio público e todo mundo tá podendo fazer o que quiser, né? Isso mesmo. E agora, nós vamos às nossas redes sociais, né? Então, Pedro, nós temos o site bancodeséries.com.br para marcar os episódios, fazer usar o calendário, comentar, curtir. É lá que a gente se encontra, né? É lá que todo mundo comenta a série e tudo mais. Temos o Instagram, que é o @Banco de Séries Oficial. No Twitter temos 2 perfis, que é o BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E no Telegram é só buscar por BDS News Oficial R. Para não esquecer, não deixe de adicionar na grade do BDS o nosso podcast, caso ainda não tenha adicionado. É só pesquisar por BDS Cast na barra de pesquisa do site. Também não deixe de comentar, dar nota nesse episódio. A gente vai receber feedback, ver o que a gente pode falar ou não, ver se a gente acertou ou não. Claro que, como o Pedro já falou, com educação, com senso de conversa, sabe? Respeitoso. A gente está aberto às novas ideias sempre. E o mesmo também vale, gente, obviamente, pra temporada de Echo, né? Eu sei que a Marvel não vai estar olhando quantas pessoas assistiram pelo site do BDS, mas quanto mais você adicionar na sua grade, isso é reflexo de que você vai assistir a temporada e quem sabe, talvez a Marvel não renove a série para uma segunda temporada, né? Se não renovar, você vai entrar no time junto com a gente para ficar aguardando para um novo encontro com a personagem, né? E vê-la em alguma outra produção, e eu espero que não demore tanto. E é isso, pessoal. Eu sou o Brooks. E eu sou o Pedro, e esse foi o BDS Cast especial sobre Echo. A gente se vê a qualquer hora, um cheiro pra você. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.